L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Opa! Bora lá! Tamo aí. Tá firme esse trem? Pra que lado eu coloco esse microfone? Caralho. E aí, galera, tudo bom com vocês? Tô com sono. Eu não cheguei a comentar na semana passada, né, velho? Eu tava meio com saudade de ouvir um monte de podcast. Tem um monte de podcast de férias, né? Os de cinema, os amigos do Esqueletos no Armário, assim, que escuto. Um monte, todo mundo parou, assim, né? Todo mundo tirou férias. Inclusive para acabar com o juízo. Mas aí na fomeagem de ouvir podcast, pensei, pô, mas eu tenho um podcast, né? Será que tem alguém com saudade do Para Acabar também? Então eu vou gravar um Para Acabar. Então tá gravado aí, né? O primeiro episódio da terceira temporada. Que a gente dá início a Selvagens / Civilizados. Cara, como eu tô com muito sono e inclusive tentando terminar um artigo sobre perversão, reterritorialização e esse artigo é milenar. E representação no 4º capítulo do Anti-Édipo, meu capítulo favorito, né? Meu malvado capítulo favorito, não, meu capítulo favorito. Eu tô grogão. Então, pilhado, essas coisas. Janeiro inteiro eu tô pilhado. Daqui a pouco é meu aniversário também, ou seja, tem inferno astral pegando na parada, né? Mas vamos gravar assim mesmo, vou gravar rapidinho. Outro parênteses também que eu não avisei, que eu assinei um contrato com uma editora, né? Paguei para uma editora para publicar minha dissertação. Então, em breve, vocês ouvintes aí do Pra Acabar com o Juízo saberão de um livrinho aí sobre o senhor Frederico Nietzsche aí. Muito bacana. Dissertação Genealogia Clínica será publicada. Nietzsche e Psicologia, esses paranauê. Tá gravando, né? Eu tô tão zonzo que eu não sei se eu tô com o cronômetro, com o despertador ou com o gravador aberto. Aquele famoso despertador. Agora são exatamente 11h02. Vamos pontualmente até 11h22. Sem som, por favor. Só pra ficar o charme da vibração. Então bora lá. Cara, o computador tá super ligado aqui, tô super esperto, porque vai ser com muito Wikipedia esse terceiro capítulo, né? Já falei que eu não tenho muito conforto em estudar o terceiro capítulo do Anti-Édipo, assim. Mas depois eu fui vendo, assim, os caras mesmo fazem definição meio mambembe, assim, depois muda no meu platôs, então... É francês, né, cara? Francês, pelas coisas. Então bora lá. A gente parou no limite do capitalismo, né? Tá na página 185 mesmo, a gente não saiu dessa página. A gente está falando, né, dentro de sócios do escritor, dentro de o registro, em que sentido o capitalismo universal, falando dessa relação entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais, né? A partir das inscrições sociais, inscrições dos sócios, os registros que os sócios produzem, as inscrições que os sócios produzem nas máquinas desejantes, nessa relação que tem identidade e natureza, mais diferentes de regime, como a gente aprendeu lá no primeiro capítulo. Então, uns papos aqui meio futurologistas, assim, né, de que Édipo sempre esteve lá e o capitalismo sempre esteve lá, que eu nunca entendi muito bem, então vou tentar entender com vocês aqui. Bora lá. Na 185, lá embaixo, tem, no limite do capitalismo, os sócios desterritorializados dá lugar ao corpo sem órgãos sem órgãos, e os fluxos descodificados se lançam na produção desejante. Então, depois do capitalismo, né, o sócio desterritorializado dá lugar ao corpo sem órgãos, e os fluxos descodificados se lançam na produção desejante. O limite o qual o capitalismo sempre repele, né, porque senão seria algo inapropriado para sua manutenção, né? Ele tem que fazer esse descompasso entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais de alguma maneira, né? Ele tem que usurpar da força do próprio desejo das máquinas desejantes e tolhi-lo de suas desterritorializações, de suas migrações, de suas transmutações, de suas transformações, de suas novas e imprevisíveis conexões
em função de uma desterritorialização sempre voltada para o quê? Para a abstração geral do valor, para a mais-valia, para o lucro, né? Então não é que o capitalismo seja algo sempre estático, pelo contrário, nem contraditório, mas na verdade ele é abrangente e capturador. Ele na verdade estimula, por um lado ele estimula o fluxo desterritorializado do desejo ir ainda mais longe, inventar ainda mais desejos de mais produtos, de mais coisas, de mais formas de vida, mas ao mesmo tempo sempre que tenha que caber dentro de uma axiomática, dentro do seu próprio limite, que não conflua, né? Não deixe que o desejo escape em direção aos fluxos descodificados e desterritorializados do desejo, ou seja, a continuidade do processo esquizo. Continuando então. Portanto, é procedente compreender retrospectivamente toda a história do capitalismo, mas sob a condição de seguir exatamente as regras. Portanto, é procedente compreender retrospectivamente toda a história à luz do capitalismo, mas sob a condição de se seguir exatamente as regras formuladas por Marx. Primeiramente, a história universal é a das contingências e não a da necessidade. É a dos cortes e dos limites e não a da continuidade. Porque foram indispensáveis grandes acasos, espantosos encontros que poderiam ter se produzido em outro lugar, num tempo anterior ou nem sequer terem ocorrido, para que os fluxos escapassem à codificação e, em escapando, não deixassem de constituir uma nova máquina determinável como sócios capitalistas. Por exemplo, o encontro da propriedade privada com a produção mercantil, encontro que se deu, no entanto, entre duas formas muito diferentes de descodificação, uma por privatização e a outra por abstração. Aqui tem algo que é fundamental, né? Talvez eles estão pensando numa história universal na qual o capitalismo está na ponta, no sentido de que o capitalismo talvez tenha sido aquele que melhor, de maneira mais ardil, na verdade, mais cruel também, capturou, mais violenta, não cruel, capturou os fluxos do desejo, de uma maneira que ele captura os fluxos descodificados, desterritorializados do desejo, apropriando-se deles. Por isso que fala de captura, porque ele usa os mecanismos do próprio desejo, né? Que são a descodificação e a desterritorialização. Nada dura muito tempo no capitalismo, tem toda uma dimensão de obsolescência, né? Mas o que dura? Quais são os limites axiomáticos dele? O limite da sua própria reprodução. Ele vai fazer invenções de moda, vai descodificar, vai desterritorializar o desejo, permitir que maneiras de se viver, permitir que sexualidades, que modificações corporais, sabe, que novos produtos apareçam, novas formas de trabalho apareçam, tudo isso pode, desde que se encaixe na sua própria axiomática de relação de abstração do valor, de relação de manutenção da propriedade privada, de relação de um Estado, de relação de monopólio da violência e por aí vai. E nesse sentido, ele se apropria do final das pontas, quase que ele se instala no limite do próprio desejo, né? E ele faz esse limite com uma borda plástica, que vai aumentando, vai diminuindo. E aqui talvez eles estejam falando, acho que é isso que eu estou entendendo, nas condições de Marx, que esse modo de produção social ele não era um destino dado. Ele, na verdade, é muito mais uma história universal das contingências. Você pode pensar uma história universal de uma forma de capturar o desejo, né, de alguma maneira, mas que é extremamente contingencial, depende muito de uma maneira específica de se apropriar e de capturar o desejo. Uma que diz muito respeito ao encontro da propriedade privada com a produção mercantil, né? Uma acumulação primitiva de capital, que eu acho que esse é o trabalho que o Marx faz. Tá? Essa é a hora que chutômetro do Marx. Se você tiver um pouco mais de Marx no seu coração, vem cá falar com a gente. Mas ele fala de uma acumulação primitiva de capital, né, no que é entendido no movimento europeu ali, né, como da Idade Média, do final da Idade Média, a Baixa Idade Média. E aí você tem todo um estudo, né, sobre o cerceamento das terras, né, sobre o fim das áreas comunais, sobre esse acúmulo mercantil, né, de moeda, uma moeda que ainda não é capital, mas vai se tornando cada vez mais em direção a partir, né, dessa classe nova que é a burguesia, vai se tornando um valor de investimento, né, e de retorno em lucro, né, que, né, tem aquela história que o lucro era proibido pela igreja e tal. Sempre você fala essas informações genéricas do ensino médio, assim, o lucro era proibido pela igreja e tal.
Você vai ver um maluco falar, mas não era exatamente isso, cara, tá, beleza, tipo assim, só pra entender, tá ligado? Eu tô falando de agora. Só pra entender. Porque no disclaimer, né, do Para Acabar com o Juízo é improvisando muito solto e com vários erros conceituais mesmo. Se você quiser corrigir, vem cá, mas não é pra corrigir, é pra trocar ideia. Tô tentando entender uma porra que eu não tô entendendo nada. Então, só tenho 6 anos de idade, o que eu tô fazendo aqui? Então, por um lado, tem não deixar de construir uma nova máquina determinável como sócio capitalista. São os fluxos que escapam à codificação. O que isso quer dizer? A gente vai ver, é porque eles estão adiantando a parada, né? Eles já estão pensando na parada, sendo que eles ainda não apresentaram o conceito. Mas a máquina primitiva, eles vão falar de 3 máquinas sociais aqui, né? A máquina primitiva, ou que coordena a inscrição das máquinas sociais no plural, né? Mas eles vão falar de 3 máquinas sociais maiores, né? Tipo, molares, assim. A máquina primitiva, a máquina despótica e a máquina civilizada. Por isso, bárbaros, selvagens, bárbaros, civilizados, né? Primitiva e selvagem. Cada uma delas tem um modo de inscrição, ou uma superfície de registro, né, do desejo. Para os primitivos ou para os selvagens é a terra. Para a máquina despótica, ou para o imperialismo, ou máquina despótica, ou para os bárbaros, né, como eles colocam aqui, é o corpo do déspota. Né, essa conexão pessoal, né, pessoal não, essa conexão extrapessoal entre uma figura humana e Deus, né, ou sabe-se lá o que, déspota, um imperador, né. E aí já tem algo que não é mais um... mas enfim. E a terceira é a máquina civilizada. A máquina civilizada, eles entendem que o corpo sem órgãos e a superfície de registro da máquina civilizada, a forma de registrar o desejo na máquina civilizada é o capital. Ou seja, é essa moeda que se torna valor de investimento, que ela se transforma a si mesma de maneira totalmente abstrata em mais valor, em mais valia, né? A partir do processo de expropriação da força de trabalho, por aí vai. O que isso quer dizer? Quando a máquina social primitiva ela trabalha com códigos, ela trabalha com codificação do desejo, com uma delimitação nesse encontro das máquinas desejantes e máquinas sociais, uma delimitação do que pode e do que não pode. Você vai ser caçador, você vai ser coletor, você vai ser uma mulher, você vai ser não sei o quê. Isso tem lá. E claro que tudo sempre vai estar escapando desses códigos também. Tudo, porque é do processo, é princípio do processo esquizo do desejo, a desterritorialização. A desconexão entre isso que está codificado ou territorializado da parte das máquinas sociais com relação ao desejo, isso tende a se desarranjar o tempo todo. É sobre isso que está falando. A ligação entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos, ela é repulsiva. Ela é produtiva, mas ela também produz em si mesma uma antiprodução, produz um excesso, produz um deslize, produz um escorregamento. Né? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Assista qualquer filme. Ontem está vendo Triangle of Sadness, né? Um filme que foi até indicado ao Oscar. Assim. Juntou gente, a coisa vai desarranjar, seja por questão do tempo, seja porque as pessoas morrem, seja porque as pessoas adoecem, seja porque há conflito, seja porque há interesses que não se cabem, sabe? É da mecânica, né? Esse desarranjo. É da mecânica desejante o desarranjo. O conflito, o desentendimento, mas também as conexões e as novas conexões, né? Então, as coisas não se desarranjam. Essa acho que é a hipótese principal do antiédipo, principalmente quando a gente vai no terceiro capítulo. Não se desarranjam necessariamente a partir do conflito e da dialética, apenas. Mas sim sempre um excesso, porque sempre que um território vai se desmanchando, sempre que uma composição desejante das máquinas desejantes com o campo social, com as máquinas sociais e técnicas, vai se desarranjando já em direção a outro território. Né? Não é uma questão de... Aí, agora então fodeu. Não é questão de tese, antítese e síntese. Né? Não é questão dialética nesse sentido, de uma superação apenas, mas a questão de um excesso. Um excesso que ele é multiplamente conectivo, né? Não precisa eliminar uma coisa para manter-se conectado com outra. Esse é um princípio interessante de pensar essa questão do desejo a partir da territorialização. E outra que não é por falta e não é por um mecanismo de negação, mas por um mecanismo sempre de afirmação, é sempre um excessivo
que movimenta essa cosmogonia do Deleuze e do Guattari. Né? Então, falando grosso modo, na doideira, não, falando mais grosso modo da dialética hegeliana, né? Que isso aí também, parabéns, não sei nada. Mas tudo isso para dizer que aí a máquina social primitiva, né, que tem como corpo ser órgãos da Terra, ela inscreve o desejo a partir do código, a partir do território principalmente. Na máquina social despótica, né, a bárbara, acontece algo que ela se monta em cima da máquina primitiva, mas ela esquadrinha, né? Ela vai começar a demarcar não mais o território no sentido da conexão do desejo com as máquinas sociais, mas o território no sentido de território geográfico, de área. Não é mais um povo, mais uma, como a gente vai ver em breve aqui, mas quase que uma geometria, né? Ó, daqui até o próximo rio, aqui é a terra de vocês. Mas aqui até aqui, essa propriedade é de não sei quem. E essa propriedade não sei quem. Então ali começa algo que eles vão chamar um movimento de sobrecodificação, né? Das relações das máquinas desejantes com as máquinas sociais. E no capitalismo, essa propriedade privada, essa propriedade, né, que é antes atribuída ao déspota, ao imperador, essa geometria, né, essa esquadrinhamento e mensuração da terra, das pessoas, dos corpos, que pode ser feito pela acumulação não mais primitiva, né, pela acumulação de estoque, de estocagem, né, e de tributagem, não é mais de estocagem, mas de tributação ao déspota, esse grande acúmulo vai se dispersar no movimento da propriedade privada, no fluxo mercantil, e aí ninguém é mais ninguém. O dinheiro não é mais ninguém, o valor não é mais ninguém, tudo está em função da descodificação e da descentralização do capital. E esse é o registro do corpo sem órgãos do capitalismo, né? É algo muito mais descodificado e desterritorializado até a ponta. Então, dito isso, quando volta aqui na ideia do capitalismo, é uma releitura de Marx, né? Que é, primeiramente, né, o encontro de dois fluxos desterritorializados. Por um lado, uma propriedade privada com a produção mercantil, né, que foi feita nessa acumulação primitiva, vai se juntando, muita grana vai se juntando, e aí começa uma circulação diferenciada com a burguesia, enquanto que se deu... Não, desculpa. Da propriedade privada com a produção mercantil. E a produção mercantil, principalmente, que eles vão falar dos fluxos desterritorializados de trabalhadores. E é bem literal, né? Os trabalhadores que perdem as áreas comunais e aquilo que é entendido como feudos na Europa começam a se deslocar, né? Para cima e para baixo atrás de trabalho. Tudo que eles têm para vender agora é a sua força de trabalho, algo muito abstrato, né? E desterritorializado. Por exemplo, encontro a propriedade privada com a produção mercantil, encontro que se deu, no entanto, entre duas formas muito diferentes de descodificação. Uma por privatização, né? Essa axiomática quase de pessoalização do processo, ou personificação do processo monetário, e outra por abstração do valor da mercadoria e abstração do valor do próprio trabalho. Então esse é o primeiro ponto que pode ser lido o capitalismo como universal, entretanto contingente, né? Quase que um azar, deu um azar. Podia ter sido de outra forma, de um modelo social, de uma máquina social se instalar no limite do desejo, mas no nosso caso foi o capitalismo. Nesse multiverso foi o capitalismo. Nesse universo dentro do multiverso, para a verdade. Falando nisso aí, outro filme aí do Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Já que After Sun está concorrendo lá a melhor filme, e Nope também não. Apesar, eu não gostei de Nope, mas eu acho um bom filme para concorrer a melhor filme. Engraçado, e não concorreu. Vou torcer para Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, já que não tem After Sun. Não sei se eu botaria o outro na parada aí, mas esse com certeza. After Sun ou Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu daria para After Sun. Sério, né? Um comentário sério. Eu daria, né? Porra, eu se fosse lá, o Critics of Academies lá. Bom, bora. Senão a gente não termina uma página. Ou então, do ponto de vista da própria propriedade privada, o encontro dos fluxos de riquezas conversíveis, né, possuídas por capitalistas, com fluxos de trabalhadores que possuem apenas sua força de trabalho. Então, aqui que eles iam falar isso que eu ia falar. E ainda aqui trata-se do encontro de duas formas bem distintas de desterritorialização. Ou seja, desterritorialização, a meu ver, né, depois a gente vai ver isso melhor, não é necessariamente desorganização, desordem, mas é uma transformação da relação das máquinas desejantes com as máquinas sociais.
né, que são natureza idêntica, porém regimes distintos. Quando esse regime se rearranja, né, eu acho que aí acontece uma desterritorialização sempre em direção a um outro território, né, nesse sentido. De certa maneira, o capitalismo assombrou, aqui que é importante, de certa maneira, o capitalismo assombrou todas as formas de sociedade, mas as assombra como seu pesadelo terrificante, o medo pânico que elas têm de um fluxo que se furtaria a seus códigos. Ou seja, está tudo muito bem organizado, está tudo muito bem acachapado, está tudo bem colocadinho, está cozy a relação, né, das máquinas desejantes com os códigos e com o funcionamento das máquinas sociais. Mas, no limite desse funcionamento, é desarranjo. O corpo sem órgãos é escorregadio. Então é como se sempre temesse o deslimite, o excesso, o excedente do próprio desejo e fizesse vários artifícios para que isso retomasse, fosse reterritorializado em direção às territorialidades, né, e às formas de codificação. De alguma forma é como se, desde o começo, as sociedades pudessem antever um uso muito específico e deslimitado, ou com um limite muito específico, tal como o capitalismo, né? Eu sempre volto àquele filme, o Abraço da Serpente, que é um dos filmes mais bonitos de todos, assim, lindíssimo, filme colombiano, quem não assistiu, me pede aí que eu passo um torrente aí pra vocês, o link do Drive. E tem um indígena guerreiro, né, que ele se isola da própria tribo, e já é um tempo avançado, assim, mas ele encontra com um aventureiro e pesquisador alemão, e ele fala assim, né, desde o começo, cara, a gente vai viajar daqui até ali, eu vou te levar até lá, porque eu vi num sonho que eu preciso te levar, né, olha o código aí. E só que a lua, a maré dos peixes, a maré do rio lá, o rio tá baixo, não sei o quê, não pode comer peixe. Se a gente comer peixe, babou o bagulho. Não pode, tem um código, tem uma prescrição, tem uma proibição, tem uma interdição aqui nesse processo. E esse número de interdições são interdições que multiplicam a potência, né? Se você pensar de uma maneira até pragmática, não seja pragmática, mas de uma maneira ecológica nos nossos termos, claro, tipo assim, tem uma interdição do caranguejo, do peixe, porque senão acaba. Se acaba, a gente não tem mais, assim. Porque isso é o desarranjo entre a máquina desejante e a máquina social. Em algum limite, pô, deu um despertador aqui, mas vou continuar. Se puder comer peixe, vai comer peixe pra caralho. Se tiver uma indústria do peixe, assim, que tipo, vai te dar peixe o tempo todo, isso perde muito o lastro, né? São as grandes indústrias predatórias da pesca, assim, por exemplo. E aí, qual é o lastro? Né? Não, quero peixe, eu vou comer peixe a qualquer momento, não tem dessa. Vamos fazer todos os códigos. E vou, claro, inventar outros, né? Código da etiqueta, de se comer peixe, código do que é mais refinado. Mas aí é um bagulho muito bagunçado, né? Porque você pode comer tanto seu perozinho frito ali em Itapuã, quanto ovos de peixe caríssimos em Paris. Assim. Tudo isso está dentro desse mesmo, dessa mesma maluquice, que é uma mesma ação, uma mesma tarefa, que é comer, pescar e comer peixe. Né? E aí o que o Abraço Serpente vai mostrando é como esse alemão viajante está muito mais dentro do regime do capitalismo. Assim. Então a coisa vai ficando bagunçada, vai ficando misturada. Ele não consegue, né? Claramente, é claro que ele não consegue respeitar esse limite, ele ficar comendo peixe e o bagulho degringola. Assim, né? Mas isso para dizer que é como se parte dessa instauração do código, e aí quem vai trabalhar isso muito bem é o Pierre Clastres, né, no A Sociedade contra o Estado, o antropólogo vai pensar sociedades indígenas, especialmente sul-americanas, né, como que há vários mecanismos para que nem o desejo se desterritorialize completamente, nem o poder se acumule, né, porque isso está muito conectado, a acumulação do poder com a desterritorialização do desejo. Então tem essa antecipação que é muito interessante. Vou reler aqui o período e vou avançar para o próximo. De certa maneira, o capitalismo assombrou todas as formas de sociedade, acredito porque é a máquina social que melhor se apropria da captura do desejo, né? Por isso que está ali, né, o tempo todo na relação do desejo com as máquinas sociais, e o capitalismo se apropria disso, né, na verdade. Mas as assombra como seu pesadelo terrificante. O medo pânico que elas têm de um fluxo que se furtaria a seus códigos. Por outro lado, se é o capitalismo que determina as condições e a possibilidade de uma história universal, isso só é verdade na medida em que ele tem de se haver essencialmente com seu próprio limite, com sua própria destruição. Né? Contém em si o germe de sua própria destruição.
Como diz Marx, na medida em que ele é capaz de criticar a si próprio, ou seja, o capitalismo é aquele que ele é consciente de si mesmo como modo de produção social e monetária e de mercadoria, pelo menos até certo ponto, o ponto em que o limite aparece, ainda que no movimento que contraria a tendência, né? Então, até certo ponto, o capitalismo é extremamente criticável, né? E aí você vai ver filmes super que lucram pra caralho criticando o capitalismo. Então é isso, né? Ele permite isso até certo ponto, desde que não contraria a própria tendência. Isso aí também vai ser bem discutido contemporaneamente, né? No Mark Fisher, de uma maneira legal, né? E se você fizesse um protesto e todas as pessoas viessem, né? Tem uma pergunta dessa no Realismo e Capitalismo, né? Como o capitalismo, na ardilosidade dele, consegue capturar, inclusive, o desejo de finalizar, de terminar, de extinguir o próprio capitalismo, o desejo de atingir seu limite. Só que isso é liberado até certa parte do limite. Ou seja, pelo menos até certo ponto. O ponto que o limite aparece, ainda que no movimento que contraria a tendência. Uma nota de rodapé extensa, Karl Marx, Introdução Geral à Crítica da Economia Política, de 1857, comenta. Maurice Godelier, em 1934, comenta: a linha de desenvolvimento ocidental, longe de ser universal, pode se encontrar em toda parte. Aparece como universal porque ela não se encontra em parte alguma. Portanto, ela é típica, porque em seu singular desenvolvimento ela obteve um resultado universal. Ela forneceu a base prática, a economia industrial e a concepção teórica, o socialismo, para ela própria e todas as outras sociedades saírem das formas mais antigas ou mais recentes de exploração do homem pelo homem. Então alcança esse nível de abstração, inclusive, para a sua própria expansão. Né? Esse é um charme desse desenvolvimento ocidental do capitalismo. A verdadeira universalidade da linha de desenvolvimento ocidental está, pois, na sua singularidade e não fora dela, na sua diferença e não na sua semelhança em relação às outras linhas de evolução, sob o modo de produção asiático, né, de Maurice Godelier. Livro interessante aí, né, para a gente pensar essa relação de onde e como o capitalismo poderia ter surgido de maneira diferente e qual a singularidade do seu surgimento nesse desenvolvimento ocidental, como ele está falando aqui. Um assunto complexo que realmente eu não domino, mas estou dando umas pinceladas aí. E o que mais? Eu acho que no meu platôs, né, no platô 5, no volume 5 do meu platôs, no Tratado de Nomadologia e o Aparelho de Captura de Estado, com certeza eles vão discutir bastante isso, assim, né, onde que podia ter nascido, como é que podia ter vindo da China, como veio, quais as diferenças, é bem interessante, assim. Como isso tem a ver com certos agenciamentos de máquinas técnicas, né? Agenciamentos técnicos, assim, principalmente com a metalurgia, né? Tem toda essa gastação da metalurgia. E para finalizar essa primeira sessão, em suma, a história universal não é apenas retrospectiva, mas também contingente, singular, irônica e crítica. Crítica no sentido de que é crítica de si mesmo, e irônica no sentido de que o capitalismo não tem problema nenhum de abrir essas possibilidades da sua própria crítica e, na verdade, capturá-la. Né? E aqui, o Antiético talvez seja um livro que, grandemente, de maneira muito extensa e intensa, compreende essa ironia e tenta trabalhá-la. Né? Mas, como o capitalismo está aí, ainda firme e forte, mesmo depois de 1972, o lançamento desse livro, então, a se pensar. Beleza? Semana que vem, a 187, 3.1.2, a gente começa com a descrição da máquina social. Beleza, e onde é que entra os selvagens? Na 194 só, caralho. Que é 3.2, a máquina territorial primitiva. Então, primeiro uma introdução aí do que são essas máquinas sociais, a inscrição dos sócios, o registro, né? Bom, espero que tenha dado para entender alguma coisa, eu estou começando a esclarecer algumas coisas aqui para mim também. Então é isso, um beijo, um forte abraço e até a próxima. Desligando o gravador aqui, que leva um tempo, agora sim, tchau.